Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Desejo em Cena de hoje, enfocando o filme de Walter Salles, Ainda Estou Aqui, né? I'm Still Here. Né? Um filme que narra a trajetória da família do político Rubens Paiva, nos anos 70, na zona sul do Rio de Janeiro, e que está composto por duas partes muito heterogêneas entre si, e que, no fundo, funcionam para localizar esse instante dramático, hiper intenso do filme, o seu grau zero, que é o momento em que o político é raptado, abduzido, né, da sua casa por 6 policiais ou oficiais da aeronáutica brasileira. Começo fazendo essa partição porque, de fato, é um filme baseado na transformação que essa família passa a partir desse evento. Então a gente poderia dizer assim, alguns criticam o filme porque ele seria assim, um retrato feito por um diretor que vem de uma família muito rica, que tem todos os recursos, é um retrato assim, de uma família muito abastada, e que, portanto, reforça um certo olhar sobre o Brasil branco, que estaria assim, refletindo o ponto de vista dos privilegiados. Do ponto de vista da psicanálise, essa é uma abordagem impraticável. Tá? Isso tem suas limitações, mas também isso está baseado numa perspectiva que é a incomensurabilidade das formas de sofrer. Ou, na verdade, a comparação das formas de sofrer a partir do privilégio concedido ao sujeito. Tá? Em função dele, em função da sua história, em função da sua biografia, em função da maneira como o sofrimento é narrativizado, que ele ganha relevo e ele pode ser propriamente entendido. De fato, é difícil para um psicanalista entender gramáticas de contabilidade, por exemplo, do sofrimento, né? Gramáticas que atribuem formas típicas de sofrimento, sobredeterminando a trajetória daquele sujeito. Isso, no fundo, nos parece um retorno de algo que estava assim, lá atrás, né, meio esquecido, e que foi assim, basicamente um equívoco, né, um equívoco de uso da teoria psicanalítica, que era de assim, usá-la, né, empregá-la para fazer psicobiografia. No fundo, pegar a história da vida de uma pessoa e dizer, olha, os seus verdadeiros motores, os seus verdadeiros motivos são esses, esses e esses, né? E isso explicaria, assim, as obras, os feitos, os atos desse sujeito. Essa redução da obra ao seu autor e a redução do seu autor à dimensão psicológica, né? À dimensão assim, de interioridade, de intimidade, ela se mostrou muito limitada, porque nem sempre assim, a gente só tem 2 elementos, que é o autor e a obra, né? A gente tem, por exemplo, o narrador, a gente tem, por exemplo, que posição o autor escolhe para contar aquilo que ele conta, a gente tem a resistência, vamos dizer, histórica dos materiais que ele tem que mobilizar para contar a história que ele pretende. A gente tem o registro diegético da realidade que ele propõe, com a qual ele se compromete, e que, bom, ele pode produzir cortes, inversões, mas isso tudo no quadro de uma espécie de contrato dialogal, um contrato de negociação de sentido, se vocês quiserem, com aquele que é quem recebe aquela obra, quem lê aquele filme. A ideia de que, então, aquela família é uma família de classe média, então eles sofrem daquele jeito, então isso exprime um ponto de vista sobre o Brasil, é semelhante, né, incorre num erro parecido, né, um reducionismo que acaba perdendo o que há de mais interessante nas estéticas do sofrimento, né, que, de certa maneira,
acenderam e ainda estão dando as cartas para o nosso olhar para as produções em artes visuais, no cinema, no teatro, também na televisão. O filme é, no fundo, um filme olhando para o sofrimento dessas pessoas, né? É um filme de como elas se transformam a partir desse evento, né? E é a transformação que elas sofrem que consegue conversar com o sofrimento de todos nós, que no fundo somos herdeiros, somos continuadores, somos assim legatários desse período tão decisivo da história brasileira contemporânea, que é a ditadura militar ou a ditadura civil-militar. Bom, então o filme ele é composto por dois grandes momentos, né, e uma grande virada, porque no fundo o que ele está fazendo é tematizar o corte na história do Brasil, né, tematizar vamos dizer, esses momentos de virada que estão marcando a nossa história desde o golpe que declara a independência, depois o golpe que declara a república, depois o golpe que declara o Estado Novo, depois o golpe que declara a ditadura do civil-militar de 64 a 84, ou, bom, se a gente quiser, o momento de interregno mais recente, né, de quase golpe, né, quer dizer, é um golpe que não se cumpre, ele ainda é um golpe ou não, enfim. Independente da sua opinião a respeito, veja como a gente pensa a partir do golpe, né, do conceito de golpe, e um golpe é justamente o que essa família sofre. Portanto, é um filme sobre a temporalidade. É um filme que tem o recorte, né, do sofrimento no tempo. Do sofrimento que para alguns assim, é uma família feliz, né? Olha só, estavam ali na Zona Sul, carioca, mas Rubens Paiva havia sido caçado, ou tinha sofrido um autoexílio, né? Ele vinha de uma tradição de luta, né, da esquerda. E aí a gente entra numa camada mais fina, né, que me parece ser assim o corte mais reflexivo do filme, que é o fato dele continuar ajudando, então, as pessoas que estão sofrendo perseguições, mas sem falar para a família, sem contar, inclusive, para a esposa Eunice, sem informar os filhos, né? Ele aparentemente trabalhava mantendo a conexão, levando e trazendo cartas, mantendo a comunicação dentro das pessoas que estavam sendo perseguidas, eventualmente algumas exiladas. A gente pode perguntar assim, o fato dele não comunicar essa tomada de risco, né, porque afinal é algo que estava pondo em risco a família, é um ato ético, porque a gente pode dizer, será que ele estava protegendo essa família, agindo dessa forma? Ou será que ele estava, vamos dizer assim, minorizando, infantilizando, dizendo, olha, as mulheres não devem participar da política, elas não conseguem entender as coisas, e, portanto, eu vou tomando aqui decisões que podem, né, que representam riscos potenciais, mas no fundo nós estamos falando dessa personagem masculino que se entende muitas vezes como excessivamente protagonista, não só da sua história, mas da história daqueles que ele tem que proteger, daqueles com quem ele está, enfim, incumbido, né, na sua trajetória. Fica aí a dúvida, né? Acho que bons filmes, eles levam a gente a fazer perguntas, não a simplesmente julgar, comparar, né, produzir assim imagens tipo, né, tipos sociais que sofrem necessariamente daquela maneira, ou que são felizes daquela maneira, né? Como dizia lá o Tolstói, né, as famílias felizes são todas igualmente felizes. As famílias infelizes são infelizes à sua própria maneira.
Então a gente pode olhar para essa família que está ali naquele momento de crescimento, né? É o boom do desenvolvimento nacional, né? Então, justamente as obras de engenharia, as grandes construtoras, elas estão, enfim, construindo a Transamazônica, elas estão construindo Brasília, elas estão às voltas com esse ideário moderno e modernista de conquistar a natureza, de ocupar o vazio. E o Rubens estaria então ligado a isso, ele é um engenheiro, né? Boa parte do sonho dessa família está ligado à compra de um terreno onde eles vão construir uma nova casa, que será um novo destino, ou seja, ideais de progresso. Ideais de progressos que muitos questionam e associam imediatamente com, olha como a utopia, né, da classe média brasileira, ela é uma utopia inconsequente, ela é uma utopia fora de contexto, uma utopia, no fim, egoísta ou narcísica, interessada só, vamos dizer assim, nos seus próprios valores. Olha só o que o filme diz. Por baixo, né, dessa primeira ou dessa segunda camada, você tem ali alguém profundamente envolvido e arriscando sua própria vida, né, em função da sua implicação política. O filme, então, caminha para esse ponto, a partir do qual aquilo que não é dito vai se impondo ao que pode ser dito, né? Então a gente escuta aqui e ali os gritos, a gente vê as faces, a gente vê os momentos, né, de encobrimento, né, do rapto, inclusive da própria Eunice e da filha, de uma das filhas, que passa a ser também objeto assim, de suspeita, e a gente vai dizendo assim, olha, mas essa agonia do não saber, ela é muito característica das famílias, se a gente for ver os trabalhos mais críticos sobre a família nos anos 70, né, do cinema marginal, do cinema novo, né, que está questionando justamente essa espécie de supremacia ou de tensão da família contra o social, né? Cabra marcado para morrer, né? Eduardo Coutinho, um trabalho que passa muito bem por isso, né? Os filmes do Glauber Rocha passam por isso. Então a gente tem assim um diálogo entre Eu Ainda Estou Aqui, né? Ou seja, um tempo que não passa, né? Um passado que não passa. Eu Ainda Estou Aqui é a presença de Rubens Paiva entre nós enquanto desaparecido político. É exatamente isso que eu estudei nesse livro recente, que eu chamei de Lutos Finitos e Lutos Infinitos, né? Ou seja, o que a gente faz quando a gente tem algo que é próximo de uma morte, que é um desaparecimento sem o corpo, né? Como minha própria família viveu com o desaparecimento do meu avô, lutando pelo exército alemão contra a União Soviética, né? Ou seja, aí você tem essa perspectiva de que o luto ele precisa ser feito, mas ao mesmo tempo há uma esperança, uma expectativa de que aquilo não passe de uma ausência, tá? Então a gente já tem os dois elementos fundamentais, as duas linhas de fuga fundamentais para falar do processo de simbolização no tempo, né? Ou seja, a presença de uma ausência, né? Cadê Rubens? Né? Cadê o corpo? E a ausência de uma presença, né? A ausência da palavra, né? A ausência de que aparece num sussurro, a ausência que é denunciado pelos restos, pelos resíduos, pelos impasses dentro, inclusive, né, dos sistemas institucionais que vão atravessando o filme, da polícia aos amigos, do sistema, vamos dizer assim, judiciário e da sua tentativa, no fundo, que é a segunda parte do filme, de estabelecer uma espécie de ponto de basta para isso, que é um momento conclusivo, talvez, de um segundo nível da narrativa, que é o momento em que a Fernanda Torres recebe
o certificado de óbito, a certidão de óbito do seu marido, né? E estão ali os repórteres e elas, olha que curioso, né? Um momento que é feliz, né? É um momento de realização, né? De uma demanda, né? De uma ausência de uma presença que agora se realiza e se materializa simbolicamente pelo ato do Estado de dizer, olha, o seu marido, né, o seu pai morreu. Acho que uma pergunta decisiva que o filme, curiosamente, assim, ele não explora de uma maneira circunstanciada, né? Mas ela aparece no momento onde essa família, né, ela sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo, né? E isso vai aparecendo assim nos sinais de como essa migração ela está marcada pelo empobrecimento, né? pela falta, pela rarefação dos recursos, de como eles vão para um prédio mais modesto, de como nesse apartamento, né, as coisas elas vão, os objetos, né, elas vão se tornando mais rarefeitos, os livros, os documentos, os arquivos vão ganhando o primeiro plano. E nesse processo tem um momento em que, logo depois da certidão de óbito, está o Marcelo, está uma das suas irmãs, está a Eunice, começam os primeiros traços, né, disso que seria uma espécie assim de síntese simbólica, né, que é a perda da memória, que é a demência, é o esvaziamento assim subjetivo de Eunice, agora retratada pela Fernanda Torres, né, em que ela vai perdendo as duas coisas, a presença e a ausência. Mas, antes disso, ainda nessa cena decisiva em que a família se reúne em falta dele, né, em falta simbólica dele, e aí o Marcelo, acho que pergunta, ou é a irmã dele que pergunta assim, quando é que você se deu conta? Aí o outro vira assim, deu conta o quê? De que ele tinha morrido. Ou seja, aquilo que é um processo, né, coletivo, público, né, político, da realização de que o Estado assassinou essa pessoa, né, ou pelo menos não consegue se responsabilizar por protegê-la, ou por dar vamos dizer assim, testemunho do seu paradeiro, né, ao mesmo tempo como cada um vai subjetivando a perda ao seu próprio tempo, ao seu próprio modo. Então, uma é quando descobre a caixa de fósforos com o seu dente, né? Um momento lindo, né? de desilusão, porque afinal a fada do dente vai trazer os doces, e daí a gente enterra na areia aquela dente que caiu e que marca justamente uma passagem, um progresso, uma maturação daquela criança, e esse fragmento de corpo volta como testemunho de que ele se foi, mas ele está ali. Né? Ele se foi, mas a lembrança dele está ali. E aí o filme podia ter explorado, são 5 filhos, né? Como cada um respondeu a essa inquirição. Né? Há algumas alusões, a gente pode rever o filme procurando esse detalhe e talvez se o filme pudesse ter se focado um pouco mais no processo de cada um e de como esse processo é diferente. Ou seja, de como o mesmo acontecimento, né, geopolítico, ele implica trajetórias de sofrimento compartilhadas, mais distintas. Então é um filme para a nossa época. É um filme que está questionando, né, as grandes narrativas. Disseram, Lyotard, que as grandes narrativas tinham desaparecido. Por quê? Porque as narrativas bíblicas
sofreram um abalo, as narrativas marxistas sofreram um abalo, as narrativas utópicas, modernistas sofreram um abalo, mas olha só que narrativa massiva, né? que narrativa extensa, que narrativa que não oferece assim possibilidade de negociação subjetiva essa, que nos força a sofrer na forma pessoa-tipo, a sofrer como uma família de classe alta, de brancos, de isto, de aquilo. Veja, não é que é falso, né? Mas é pouco detalhado, né? É inespecífico do ponto de vista daquilo que faz dignidade para o sofrimento. A gente só consegue ver a dignidade ali onde o singular aparece para todos nós como universal. Quando a gente se vê representado nesse universal, que não é o genérico, que não é o particular, que não é o categorial, é esta história, este sujeito, este caso. E desse ponto de vista o filme ele recupera uma gravidade, né, que é como essa família ela vai se transformando a partir dessa perda. E se transformando de tal forma a tornar Eunice uma advogada extemporânea. Ela vai então fazer o curso de Direito em São Paulo, e ela se torna, olha só que interessante, uma grande, uma proeminente defensora dos direitos dos indígenas. E a gente vai dizer assim, poxa, mas será que essa vocação, será que essa vida dedicada a essa causa não responde à elaboração que essa interpelação obscena, impossível, que o Estado brasileiro, que a violência social brasileira impôs a ela, dizendo, sim, eu sofri, eu perdi, é este meu marido, e nem mesmo a perda tem nome, como milhões de indígenas brasileiros que perderam suas terras, perderam suas famílias, perderam sua língua, perderam seus laços sociais, perderam seu aterramento, perderam suas cosmologias, perderam suas ontologias. E aí, a gente diz, olha só, ela está às voltas com um processo a partir do qual a reparação do outro faz parte da minha própria recomposição. Veja como isso não cabe na mentalidade, né, hiperindividualista, né, que força a gente a sofrer por tipo específico. Né? Bom, mas a recomposição que ela pode fazer, e vejam só, né, a gente tem aqui a participação na luta pelos direitos dos indígenas, da querida psicanalista, minha amiga Maria Rita Kell, né, que fez parte da Comissão Verdade, e dentro da Comissão Verdade levou adiante as questões que Eunice tinha colocado de forma pioneira, e portanto, a gente tem aí uma implicação, né, que vai chegando mais perto da psicanálise, né, ou pelo menos mais perto da psicologia. O filme, né, narra e mostra uma personagem que a gente vai dizer assim, olha só como é o protótipo do tipo burguês. Né? A Vera, que vai então estudar na Inglaterra, né, que tem todos os privilégios, que se encontra com os Beatles, que vai lá tirar foto em Abbey Road, que está, enfim, vivendo a vida adoidada, da classe média alta carioca, e portanto tem todos os traços, né, daquela figura tipo da inconsequência social. Mas aí você vai olhar de perto, né? Quer dizer, a segunda volta do parafuso é sempre decisiva. Né? Se há algo que esse filme ensina, é a olhar de novo, né? Olhar uma segunda vez, olhar incluindo a torção do olhar nessa segunda olhada. Né? Quem é Vera? Né? Vera Paiva, professora do Instituto de Psicologia da USP, né? Viola há muitos anos junto comigo, né? Me antecedeu, fez e faz uma carreira brilhante, e que se notabilizou, né, pela luta
inclusiva, pela escuta, pela luta pelos direitos daqueles que foram acometidos pelo vírus HIV. Ou seja, uma experiência social dilacerante, que a minha geração viveu, nos anos 80, justamente, né, esse momento de redemocratização, que é atravessado por uma doença que mata as pessoas, né, sem cura. E aí estava Vera Paiva. Né? Vera Paiva lutando, podia ter feito, então, inúmeras outras coisas. Veja só, olha como quando a gente olha para a fotografia, a gente perde o filme. Né? E é esse olhar para o frame, para o instante, né? que julga numa abraçada só. Né? Ele perde que esta pessoa, retratada daquela maneira, se transformou numa pessoa de grande mérito, né, para a psicologia social no Brasil, né, e para o pensamento e pela luta dos direitos humanos. Ou seja, o que esse filme está fazendo nesse momento, gente? Dizendo que a crítica não começou anteontem. Dizendo que antes, né, destes que hoje lutam pela equidade racial, pela redução da desigualdade social, pela diminuição da pobreza, pela diminuição da fome, pela diminuição da miséria, esses que hoje lutam contra o racismo, contra a opressão de gênero, contra a opressão de orientação sexual. Gente, isso tem uma história. E é tão ruim esquecer essa história e dizer assim, olha, essa história foi outra, vamos contá-la do ponto de vista, sei lá, da redenção do Estado brasileiro, a volta aos bons costumes, o tempo em que o pai ainda não havia declinado. Quanto daqueles que olham para a experiência, vamos dizer assim, destas pessoas e não percebem que elas estão fazendo parte da mesma luta que hoje anima as novas gerações. Mesma luta refraseada, mesma luta transformada, mas se há algo que faz essa luta uma luta, é a nossa capacidade de fazer história, é a nossa capacidade de lembrar, é a nossa capacidade, inclusive, de produzir novas gramáticas de lembrança, que é o que esse filme está convidando a gente a fazer. É isso, gente, não basta, né, o olhar, assim, de Robespierre, né? Esse sim, aquele não, essa versão, aquela outra. Não, gente, o que faz a experiência humana interessante é sua complexidade. Então, mesmo policial, gente, não vamos imaginar que as pessoas... Nós estamos na Idade Média, em que as pessoas elas alegorizam tipos sociais. Mesmo os policiais, tem aquele momento de solidariedade, tem aquele olhar em que você diz, puxa, eu também estou me dando conta do que está se passando com você e sinto uma impotência que é correlata, simétrica ao que você sente. Isso não apaga as diferenças, gente. Isso não reduz, né? Isso não nega nada, pelo contrário, isso cria laço social transformativo, que é o que está nos faltando. Que é o que esse filme tenta nos ensinar. Algo semelhante, a gente pode dizer assim, né, do próprio Marcelo Rubens Paiva, que escreveu, né, o livro que deu origem à adaptação e que antes tinha escrito, né, Feliz Ano Velho, contando a sua própria história, né, de perda da motilidade, o seu acidente, de como justamente a gente vai perdendo coisas na vida. Né? E essas perdas, elas são, para cada um, o fulcro da sua história. Né? É a partir disso que a gente se conta. Histórias, enfim, chatas, são aquelas histórias que só acumulam triunfos. Aqui o que a gente tem é uma história de perdas. E acho que por isso... pela delicadeza, pela complexidade que ela introduz, né, na experiência humana, vale a pena torcer por esse filme. Vale a pena torcer por esse filme como algo que resgata, sim, por que não dizer, uma certa brasilidade. Se há aqui interpretações, né, que vão
que vão pautar, né, quem é que pode dizer do seu sofrimento, né? Como diz, né, Spivak, quem pode o subalterno falar? A gente diz, mas eu sei quem é o subalterno. Então, a relação é recíproca e simétrica, né? Essa família pôde falar, né? Vamos lá olhar a história. Falaram? Puderam ser escutados? Quando? Quanto demorou? Será que não é agora que nós temos a tarefa histórica, todos nós temos a tarefa histórica de escutar isso? Em vez de defletir e dizer, olha só, não é imagem tipo do brasileiro que está falando ali, mas simbólico, menos imaginário, gente. Vamos torcer por esse filme, é um ótimo filme, é um filme sensível, é um filme para quem sabe ler, né? Quem sabe escutar. É isso aí, para mais momentos em que eu ainda estou aqui, né? Para o bem e para o mal, né? Clica no Aqueronta Movebo, deixa a história passar lentamente, mas sem querer virar o barco, isso não vai mudar o curso das águas.